Chegamos à nossa última aula da jornada da transmutação. E agora nós vamos ver como que é, passo a passo, cada etapa da jornada do eu, no seu processo de amadurecimento da sua consciência, né, e da sua transmutação. Então, quando a gente nasce, é como se a gente tivesse uma visão de lagarta. E a lagarta, ela tem uma vida com muita zona de conforto, com muita comodidade, né? Então, ela só anda na terra, ela só come as plantas, ela quase não entrega nada para o meio ambiente. Porém, será que a lagarta, ela realmente nasceu para ser só uma lagarta? Ou será que ela nasceu para se tornar uma borboleta? Com a visão de lagarta, ela nunca iria imaginar que um dia ela se transformaria nisso aqui. Porém, chega um momento em que a vida começa a afunilar ela, começa a trazer dores e desafios para que a lagarta ela entre no seu processo de amadurecimento, para que ela entre no processo de entrar num casulo e através daquela lapidação, né? Porque você imagina só, se eu tentasse colocar essa asa aqui nesse corpo gordo, nesse corpo denso da lagarta, não ia dar certo, né? Então, por isso que ela tem que se lapidar, ela tem que se desconstruir para que ela consiga alçar esse voo aqui. E quando ela chega nesse estágio, ela está pronta para cumprir o seu trabalho, para cumprir o seu propósito, aquilo que ela nasceu para fazer. Porque uma borboleta, ela vai e poliniza várias outras plantas, né? Então olha como que ela entrega algo de valor para o ecossistema, né? Para o universo todo. Então é a transmutação através da dualidade, através do negativo e das dores e dos problemas que a gente consegue transformar a nossa antiga identidade, né? O nosso antigo eu no novo eu, né? No eu que está ligado à sua essência, que está ligado à sua autenticidade, né? Então, essas novas verdades expandidas, elas nos ajudam a cumprir o nosso objetivo. Vamos ver então agora como que se dá etapa por etapa, né? Quais são, de uma forma generalizada, as etapas que esse eu ele vai passando até que ele alcance a sua autenticidade. Então tudo começa quando ele nasce, quando ele ainda está se entendendo que ele é uma consciência individualizada, né? Que a criança ali ela está experimentando o mundo, então ela está ainda explorando ali as suas habilidades cognitivas, né? Entendendo como que funciona o seu corpo, como que ela pode, né, lidar com as coisas, com o ambiente ao seu redor. Porque é como se, no início, a criança ela ainda não entende que ela é um eu, que ela é um indivíduo, né? Ela ainda se acha que ela é parte da mãe. Então ela passa por esse processo de se reconhecer. Quem sou eu, né? Olha só, eu tenho um braço, eu tenho uma perna, quando eu tô com fome eu tenho que chorar, os meus pais, eu vejo, né, os meus pais fazendo isso, então também quero fazer. Então ele está a todo momento observando as experiências do ambiente e trazendo aquilo ali para a sua consciência, trazendo aquilo ali para o seu entendimento, e aquilo ali vai formando, né, aquela capa, né, aquelas verdadezinhas que vão criando as crenças, né, as percepções e formando essa identidade, o eu. E aí esse eu ele vai querer saber como que ele interage com o mundo, mas ele ainda é muito egocêntrico, né? Então uma criança, quando ela tá brincando com a outra, ela quer o brinquedo para ela, né? Meu brinquedo, meu, né? Ela ainda não entende que existem outros eus na experiência, né? Ela, por enquanto, enxerga só sob o seu próprio ponto de vista. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é quando esse eu ele começa a se integrar aos outros eus, né? Às outras pessoas. Então ele entende que ele não está sozinho no mundo. Que ele não pode simplesmente querer tudo para ele, querer só o brinquedo para ele brincar, né, e não emprestar para os amiguinhos. Ele entende que a vida, a experiência, ela faz parte dele
está interagindo com outras consciências, né? Com outros eu. E aí esse eu, quando ele entende que há um grupo, que há uma sociedade, né? Da escola, o grupo do parquinho, o grupo que é a família. Então esse eu ele começa a agir de maneiras onde ele quer se encaixar nesse grupo, onde ele entende que ele não está sozinho, né, na experiência de vida, então ele precisa aprender a respeitar, né, ou seguir as verdades que o grupo está seguindo. E aí esse eu ele começa então a perguntar qual que é a imagem que eu projeto para o mundo? Quem sou eu? O que eu faço? Qual que é o meu nome? Quem que é meu pai? Aonde que eu estudo? Né? E como que eu quero ser visto pelas pessoas? Então a criança ali nesse processo de também já de se tornar quase um adolescente, né? Principalmente na parte da adolescência, que o adolescente ele tem essa ideia de querer se juntar, né, ao grupo, ele está preocupado com o que o grupo vai pensar dele. Então por isso que muito adolescente ele faz coisas só porque os amigos estão fazendo. Porque os amigos começaram a beber, então ele começa a beber junto. Começaram a fazer alguma coisa, então ele não quer se sentir excluído do grupo, né? Ele quer se sentir pertencido. E aí, por isso, ele precisa entender qual que é a imagem que o grupo está vendo dele. E a partir disso, ele passa a traçar quais são os objetivos dele, né? Então, baseado em quem eu sou, baseado em quem eu entendo como que o mundo é, como que as verdades giram, eu passo a entender quem eu quero ser nessa sociedade, quem eu quero ser, né, diante desse grupo. Então, por isso eu vou traçar vários objetivos profissionais, objetivos de relacionamento, né? Só que aí chega um momento em que esse eu, ele já entendeu tudo, como é que funciona a vida, né? Ele já parou de aprender, ele já não tem quase nada de novo e ele começa a entrar nesse piloto automático. Ele começa a entrar nesse estado vazio, né? E a nossa sociedade ainda no nível 2, em que fortalece essa imagem do eu bem-sucedido, né? Então esse eu ele começa a correr atrás desses sonhos, desses objetivos, conforme ele aprendeu com a sociedade. Só que vai chegando um momento em que ele vai testando, né, essas verdades prontas que ele recebeu dos outros e ele vai entendendo que muitas coisas não se encaixam no jeito dele, né? No estilo personalizado, na individualidade que ele tem. Então ele começa a perceber aquilo que faz ele ser único. Então, meus amigos, eles saem e vão pra balada, mas, cara, eu gosto de ficar lendo livro. Né? Então, isso cria um primeiro conflito. Do tipo, o que meus amigos vão pensar de mim se eu não seguir o grupo? O que a minha família vai pensar se eu não seguir a tradição e a verdade da família? Né? Então, ele começa por um primeiro momento, ele segue a vontade da maioria, mas ele vai entendendo que aquilo ali não se complementa, né? Não faz parte da sua essência. Então ele começa a separar. Assim, não, tudo bem, o grupo pode fazer isso, mas eu gosto de fazer isso aqui. E eu só vou ser feliz quando eu seguir a minha própria verdade. Né? Então aí começa a jornada de autoconhecimento. Aí começa esse processo de ele entender que ele não precisa ser igual a todo mundo para ser aceito. Então, a partir disso, ele também começa a ter convicção daquilo que ele é. E eu gosto muito de dizer que a essência, né? Muita gente acha que minha essência é essa. Mas eu gosto de dizer que essência é aquilo que você não consegue deixar de ser. É aquele seu jeito de agir em qualquer situação da sua vida, em qualquer experiência. Você está num jantar, você está num almoço, você está num relacionamento. Existe um eu, uma essência ali, que é aquele eu que você não consegue deixar de ser em situação nenhuma. Por quê? Porque aquilo ali faz parte da sua personalidade. Aquilo ali faz parte de algo que é muito maior do que você. Não está no seu controle de simplesmente querer ser ou não, né? E é exatamente através da intuição que a gente vai escutando e entendendo, né, essas nossas próprias habilidades. Até o momento que o eu, ele se entrega para a verdadeira missão dele. E ele entende, começa a se questionar, por que a vida é assim? Qual que é o sentido da vida? O que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito? Né?
Então ele começa a se questionar, ele começa a buscar as verdades que estão além do que a maioria, né, já deixou de questionar, deixou de procurar. Até o momento que ele começa nesse processo de autoconhecimento e autoobservação, se conhecer tanto que ele vai juntando cada peça do quebra-cabeça, né? Cada característica da personalidade dele, cada habilidade que faz ele ser único, cada problema que ele enxerga que só ele consegue resolver e as pessoas não conseguem, né? Então, através disso, ele fala assim, cara, eu acho que o mundo seria melhor se eu fizesse dessa forma, dessa maneira diferente. Se eu ensinasse para as pessoas que elas podem agir de determinada maneira e que isso vai trazer um benefício maior para ela, né? Ou seja, aí a pessoa está transmutando uma verdade do nível 2 para o nível 3. Ela vai entregar algo de bom para o mundo que vai ser um sucesso não só para ela, mas um sucesso para o coletivo também, né? Então, para que isso fique um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo de um resumo, né, de como foi a minha jornada de autoconhecimento, em que eu fui descobrindo, né, me desfazendo, me delapidando das verdades da sociedade e descobrindo quais eram as verdades que eu tinha que seguir, que faziam parte da minha essência. Então, conforme a gente viu ali no começo da nossa jornada, da transmutação, eu contei sobre a experiência da aeronáutica, né? E ela foi realmente um grande divisor na minha vida, né? Então, antes da aeronáutica, eu simplesmente queria só, né, seguir essa vontade desse coletivo individualizado, que quer o sucesso do eu, né, mas não quer trabalhar, quer o máximo de conforto e de comodidade, né? Então eu tava com aquele sonho de menos esforço, menos trabalho e mais benefícios, né? Então, quanto menos eu trabalhasse, era melhor. Eu queria uma carreira com estabilidade, a profissão com status, né? Ter sucesso para mim era questão de sorte, né? Então, eu nunca vou ser bem sucedido, então vou ser só mais um aqui no meio da multidão, né? Então, todas essas verdades que estão incrustadas na média da sociedade eram o que faziam parte da minha identidade até que eu chegasse àquele ponto máximo da experiência da aeronáutica, né? Da depressão, né, até a saída. E aí, quando eu saí, que eu tive o meu despertar para o autoconhecimento. Então, até ali, nessa parte aqui, eu era só uma vítima. Eu era o cara que estava só reclamando dos meus problemas, que estava só chorando, resmungando e reclamando das coisas lá fora. E foi a partir desse episódio da minha vida em que eu comecei, né, a mudar, a reavaliar, entender o meu mundo interno, olhar as minhas verdades, as minhas crenças e entender o que fazia ali com que eu ficasse repetindo meus problemas. O que me deixava, né, sempre fraco ali, só chorando. Então, com a ajuda daquele livro, né, de autoconhecimento, Geração de Valor, eu fui mudando essas crenças. Então, comecei a ter a grande vontade de empreender, então, né, de assumir riscos. Eu queria ter prazer no trabalho, já que eu passei 4 anos sendo infeliz naquilo que eu fazia, né? Então, se tornou um guia na minha vida, uma verdade que me segue até hoje, que se eu não tivesse sendo feliz no que eu estou fazendo, então eu tenho que parar de fazer isso aí, né? Nunca mais eu iria me deixar de fazer só para agradar o coletivo, ou só para agradar a família, né? E também entendi que o sucesso ele era uma questão de mérito, uma questão de você, né, por conta própria, você construir a sua obra-prima, né? Você se lapidar a si mesmo. Não ia vir alguém lá fora, num milagre, ganhar na Mega Sena, um prêmio de loteria e ia mudar a minha vida, né? Não tinha um salvador externo que pudesse mudar a situação dos meus problemas. Bom, e ainda nesse período aqui, eu cheguei a entrar na faculdade, não era uma coisa, né? O sistema de ensino não era uma coisa que estava ressoando com a minha verdade, né? Então, eu via que era uma forma de ilusão, que na faculdade era mais uma barganha de ponto e só querer diploma ao invés de adquirir o aprendizado em si, né? E vivendo esse conflito,
eu tive também a minha primeira experiência de empreendimento, de empreendedorismo, e isso me fez cada vez mais descobrir a minha verdade, de entender o que eu gostava de fazer, de colocar criatividade ali no meu trabalho, né? Então, isso me fez passar para o próximo ciclo da minha vida, onde eu comecei a empreender na Bolsa de Valores, né? E a Bolsa de Valores, de fato, era como se eu fosse um atleta, porque é você contra você quando você está operando. E ali foi o período onde eu tive a maior imersão, onde eu tive o maior profundidade no meu autoconhecimento. Foi ali que eu comecei a entender como que a minha mente funcionava, como que ela criava a realidade, como que as minhas expectativas, as minhas emoções estavam, né, sendo influenciadas ali no dia a dia. E de tanto eu observar o gráfico da Bolsa de Valores, se você abrir, né, uma imagem, você vai ver que é aquele verdinho e aquele vermelhinho subindo e caindo. Então foi ali que eu decodifiquei o princípio da polaridade, né, o princípio da dualidade, que também é um princípio hermético. E todos os outros princípios da transmutação. E eu entendi que aquilo ali era uma lei da realidade, do universo, que fazia funcionar e estava por trás de todas as outras verdades da nossa vida, né? Então chegou um momento ali que a Bolsa de Valores também parou de fazer sentido para mim, e eu entendi que eu queria compartilhar aquilo com mais pessoas, que eu gostava de ensinar também, né? Eu tive uma experiência de ensinar para algumas pessoas ali, né, um pouco desse controle emocional, as pessoas que operavam comigo, né, numa sala. E eu gostei muito, o pessoal tinha elogiado bastante. Então, cada vez mais eu fui descobrindo coisas que eu gostava de fazer, que eu recebia bons feedbacks, né, que estavam alinhados com aquilo que me motivava a sair todo dia da cama para entregar algo, né, e dar sentido à vida. E aí, por fim, então, eu cheguei, né, nesse momento em que eu percebi que eu queria compartilhar essas verdades com mais pessoas. Que eu precisava ter liberdade, que eu precisava ter um projeto próprio para eu desenvolver os meus próprios conteúdos, a minha própria maneira de ensinar, né? Porque eu não queria ficar preso a algum padrão ou alguma coisa engessada para seguir isso, né? E ensinar as pessoas através de algum modelo. Então foi aí que eu me permiti de criar o Através da Experiência. E esse projeto é o meu compartilhar de tudo que eu fui aprendendo com as minhas experiências, né? De como que eu fui aprendendo a entender a minha mente através dessas experiências e como eu acredito que esse projeto ele pode te ajudar a você dominar melhor a dualidade, né? A você aplicar a transmutação e nos ajudar a chegar, né, todos juntos ao nível 3 das consciências, né, onde somos todos um só. Então, essa é a minha jornada até agora, né, e ainda tenho muitas outras coisas para aprender. E o que eu quero destacar aqui é o seguinte: todos esses processos de lapidar a minha verdade, de encontrar, né, esse autoconhecimento, a essência, foram através de dores, né, foram através de coisas que eu estava fazendo e, né, verdades que eu estava seguindo, já prontas da sociedade, e aonde eu percebia que aquilo ali não se encaixava bem no meu caso, né? Então, como que eu posso fazer do meu jeito? Como que eu posso, né, enxergar a vida da minha própria maneira? Então, é esse o processo que a gente precisa trilhar. E eu gosto sempre de dizer que como que né, o papel da dor ele é tão importante, né? O papel do erro, do problema, do negativo. Porque como que eu aprendi a não julgar as pessoas? Julgando. Como que eu aprendi a seguir a minha convicção? Não seguindo. Como que eu aprendi a ter o controle das minhas emoções? Não tendo, né? Então tudo é como se primeiro a gente provasse o falso para depois a gente encontrar o verdadeiro, a essência, né? E é por isso que a essência é aquilo que a gente não consegue deixar de ser. Então eu espero que você tenha gostado da nossa jornada, que você consiga aplicar isso na sua vida e queria deixar algumas considerações finais. O primeiro ponto que eu gostaria de reforçar é o protagonismo. Ou seja, se você já está, né, nesse processo de autoconhecimento, você não coloca mais a culpa lá fora, né?
Então, só de você... Talvez você não utilize as ferramentas da transmutação, talvez você não siga o conteúdo que eu vou colocar aqui, isso não importa, porque existem vários caminhos para a gente chegar, né, nesse objetivo final, nesse processo de se lapidar, né? Porém, o que eu te aconselho, né, ou o que eu te garanto é que se você já está sendo protagonista na sua vida, se você já está trazendo o problema para tratar no seu mundo interno, então você já está num processo de evolução, né? E aí entra o segundo ponto, que é o tempo. O tempo está sempre ao nosso favor. O tempo está sempre, né? A gente vai ter momentos que a gente vai estar achando que a gente não está evoluindo, que a gente, né, esqueceu tudo que a gente aprendeu já de controle emocional, mas é exatamente ali que a gente está tirando aquela verdade que é mais egocêntrica para uma verdade mais elevada, né? Uma verdade mais transmutada. Então o tempo está sempre ao nosso favor. E por último, aprenda com as suas experiências. Sempre que algo te incomodar muito, se pergunte, o que eu posso aprender com isso? Né? Ao invés de colocar o ponto final na situação e julgar, deixe a sua mente aberta para a expansão. Né? Ou seja, o que eu posso aprender com isso? E esse é um processo infinito até o resto da nossa vida. Então, é por isso que eu gosto de dizer que todos somos eternos aprendizes. A diferença do vitimista para o protagonista é que o vitimista, ele ignora a sua própria ignorância. Ou seja, ele não sabe que ele não sabe todas as outras verdades e realidades que existem nesse universo. Né? Agora, o protagonista, ele sabe que ele é ignorante. Né? Ou seja, ele tem verdades que ele já possui, que ele já atualizou, que ele já expandiu, mas ele sabe que ele ainda tem um mundo, né, um universo infinito de coisas para aprender, de coisas para se expandir, né? E essa consciência, ela não para de se expandir nunca. Então, por isso, somos todos eternos aprendizes. Eu espero de coração que você tenha gostado e que esses ensinamentos, eles te tragam, né, algum despertar, alguma reflexão, né? A expansão para a sua consciência. E quero dizer também que somos todos aprendizes, eu também estou sempre aprendendo. A transmutação de experiências, ela é contínua, né, na nossa vida. E se você gostou, então, desse curso, né, se você chegou até o final, você comenta aqui embaixo, somos todos eternos aprendizes. E eu quero também o seu feedback, sua opinião, quero saber o que você achou, né, o que mais te tocou nesse curso, né? E espero que você acompanhe os outros conteúdos que eu também vou trazer, que vou explorar com muito mais detalhes cada elemento aí que a gente abordou, né, durante essa jornada. Então, um grande abraço para você e até a próxima.